Vamos para o nosso próximo tema, também um tema importante. A Câmara de Belo Horizonte, em Minas Gerais, aprovou um projeto de lei que proíbe a utilização da chamada linguagem neutra pelas escolas públicas e privadas da cidade. Essa proposta foi apresentada em 2021 pelo ex-vereador e atual deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. O texto, que agora segue para a sanção do prefeito Fuad Noman, do PSD, determina o uso da língua portuguesa com base nas orientações nacionais de educação, no vocabulário ortográfico e na gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Além disso, a nova lei proíbe que a linguagem neutra apareça na grade curricular, no material didático e propõe sanções administrativas às instituições que violarem o uso da língua portuguesa considerada padrão. Em suas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira comemorou a aprovação do projeto. Ele escreveu, abre aspas, aprovado o meu projeto na Câmara de BH que proíbe TODES, ELU e DELU nas escolas de Belo Horizonte. Sempre estaremos prontos para defender nossa cultura. Perde a linguagem neutra, vence a língua portuguesa, fecha aspas. Tema bastante polêmico. Me parece uma interferência aí do Estado. Enfim, parece que está proibido de aparecer no material didático que você não ensine o português dessa forma, porque, enfim, a reforma ortográfica prega outras coisas, aí temos um ponto. Agora, você proibir isso de aparecer num debate, numa discussão em classe, no material didático, quem quer começar? Posso começar? Vamos lá, Hélio. Eu acho que foi uma vitória grande para o deputado Nicolas Ferreira, né? Quando ele propôs isso quando era vereador. E agora, Belo Horizonte, eu acho que está se apresentando como um núcleo de resistência a essas tentativas revolucionárias de mudar na marra como se ensina a língua portuguesa. Eu não vejo problema algum com o fato de que você deva ensinar a língua padrão como ela é. É o que se espera na escola. O BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, já deveria prever isso. Mas se alguém está descumprindo a BNCC ou se estão ensinando uma outra coisa em sala de aula, isso deveria ser, no caso das escolas públicas, pelo menos, deveria ser corrigido. Né, deveria ser proibido. Como é que você vai ensinar algo que não é o que se propõe ensinar, né, que é a língua portuguesa? Né? Então, isso não quer dizer que essa lei que foi passada, etc., esteja proibindo que se discuta fora da sala de aula, fora dos livros escolares lá na cidade de Belo Horizonte. Isso é permitido, ok, tudo bem. Mas você ensinar algo que não é o que se propõe, que é a língua portuguesa, isso é um absurdo, isso aí é até fraude. Agora, quando você vai e estende essa lei para escolas privadas, aí você tem uma outra discussão, né? As escolas privadas já deveriam estar vinculadas ao BNCC, né? Elas estão vinculadas ao BNCC. E, de novo, o BNCC deveria prever que se ensine a língua portuguesa e não TODES e DELU, né? Então, eu acho que tem um ponto muito positivo, que é essa atitude de, olha, vamos ensinar língua portuguesa. Joel. É uma imposição bastante autoritária do governo sobre sequer a discussão de um tema nas salas de aulas, né? Eu não sou a favor da linguagem neutra, eu acho que é uma linguagem que soa muito mal para os meus ouvidos, mas tudo bem, eu também estou escolarizado e aprendi o português tradicional, mas acho que é uma linguagem também que traz uma dificuldade extra para a língua, vai aprofundar ainda mais o abismo social e de acesso ao saber brasileiro, enfim, tem uma série de críticas. Mas é um tema que está aí. É um tema que surge com demanda de grupos, de pessoas, por exemplo, que não se consideram nem homem nem mulher. E dizem, então, os pronomes da língua não dão conta da minha identidade. Querem trazer isso para a discussão. Como diversas outras discussões também acabam se materializando ou chegando numa conclusão que diz respeito ao uso da língua, para um lado ou para o outro. O que esse projeto de lei faz é impedir que isso... Veja, ninguém estava propondo, e eu seria contra também se propusesse, não, vamos substituir o ensino da norma culta do português agora pela linguagem neutra.
Não é nem isso que o projeto proíbe, ele vai muito, mas muito além. Ele proíbe qualquer uso de qualquer material em qualquer discussão na sala de aula usando a linguagem neutra. Ele está impondo sobre as escolas, tanto públicas quanto as privadas, o que pode ou não pode ser ensinado ali. No final das contas, está achando que por decreto você vai manter a escola isolada de diversas discussões culturais, sociais e de visões de mundo que, numa boa escola, numa escola que se mantém atualizadas, poderiam estar presentes, assim. Eu acompanhei aqui em São Paulo o caso de uma escola em que um material, não era, se eu não me engano, não era nem de língua portuguesa, mas ousou ter ali um pronome neutro no meio. O escândalo que foi para grande parte, para parte dos pais, pelo menos, outra parte veio até em favor da escola, mas enfim, gerou uma celeuma que até tiveram que vir pedir perdão por ter aparecido aquilo. As pessoas estão tratando com uma histeria moral absoluta, como se fosse tudo parte de um plano para perverter os nossos filhinhos, coisa que não é isso. É uma discussão cultural sobre o uso da língua. E sim, a língua muda e ela também muda de acordo com posições políticas. Isso faz parte da discussão cultural. Esse projeto de lei tenta vetar isso. Acredito eu que isso não está de acordo com a nossa Constituição, mas veremos. Janaína, eu vou trazer uma provocação. Proibir, né? O projeto está proibindo. Os professores estão sendo censurados ali? Então, vamos lá. O Supremo recentemente se debruçou sobre esse tema e disse que esse tema era da competência federal. Somente a esfera federal poderia falar sobre o ensino da linguagem, sobre linguagem. E muitos intérpretes entenderam que, a partir dessa decisão do Supremo, os professores estariam autorizados a ensinar na linguagem neutra. Salvo o melhor juízo, não foi isso que o Supremo disse. Disse que, se tiver uma legislação nesse sentido, ela tem que vir da esfera federal. Por que eu estou batendo nisso? Porque já tem diretores de escola pública fazendo circulares em linguagem neutra. Eu recebi famílias na Assembleia com textos circulares. Então, bom dia a todos, as crianças. Então, assim, a gente tem que entender, né, que o que está acontecendo não é só, por exemplo, numa sala de ensino médio, o professor ou a professora dizer que existe um movimento de inclusão, até porque dentro dos próprios grupos tem briga sobre essa linguagem, né? Então, por exemplo, teve um momento que eu achei que o X no final era algo moderníssimo, já não é mais. O E já não é mais. Então, assim, tem ondas dentro do próprio movimento LGBTQI+, e o problema é o seguinte: os documentos oficiais da escola vão sair em linguagem neutra, como já está acontecendo, né? Os livros didáticos vão ser elaborados em linguagem neutra? Mas você mesma trouxe, se o Supremo diz que a atribuição do governo federal o projeto da Câmara a aprovação da Câmara de Belo Horizonte inconstitucional? Então, a minha leitura sempre foi da autonomia, né, das esferas, que no âmbito municipal e no âmbito estadual existe um poder, inclusive previsto nas constituições, né, federal e estadual, de uma complementação no campo da educação, no campo da saúde. Então, eu tenho uma visão muito assim de autonomia das esferas, mas pelo olhar do Supremo seria sim inconstitucional. Só que a leitura que eu penso deva ser feita da decisão do Supremo não é de que, ao derrubar uma lei como esta ou um projeto como este, está autorizando a utilização. É que, se for para utilizar, tem que ter uma discussão no Congresso, entende? Claro. Porque, se é competência do Congresso, como é que pode agora o diretor fazer circular em linguagem neutra, rodar livro didático em linguagem neutra, aplicar prova em linguagem neutra? Nem autorizar, nem proibir. Sim, o Congresso que discuta, Raquel. O Congresso é o fórum adequado? Tem um pouco a acrescentar. O Supremo já bateu o martelo, disse que a lei é inconstitucional. A lei precisa passar primeiro pela sanção do prefeito. Acredito que possa ser sancionada,
mas vai terminar na mesa do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu sobre esse tema. Agora, o que eu queria acrescentar aqui é que, muito pouco, porque eu acho que o Joel falou tudo que eu gostaria de ter falado, e é isso, a língua, não adianta os homens da lei, ou seja, os parlamentares ou os movimentos sociais quererem impor uma forma de falar. A língua, ela é livre, a língua antecede a gramática, a língua não é um patrimônio tombado, ou seja, imutável. Ela está o tempo todo se recriando, gente. Então, não adianta tentar colocar uma prisão na nossa língua, porque ela é livre e ela vai modificando, ela vai se modificar, ela não vai ser a mesma. Se tivermos que falar todos e todes, vamos acabar falando, porque isso vai acabar se adequando e se incorporando à nossa linguagem, e aí sim a gramática que vai se adequando à linguagem falada, e não o contrário. Eu acho linda a nossa língua portuguesa, acho ela impecável, acho que não modificaria nada na língua portuguesa, mas volto a falar, a língua não é o que os gramáticos dizem que ela é. A língua é o que é falado, é como a gente se comunica. A língua nem queria também pontuar Eu preciso mudar de assunto, gente, rapidinho. Você vai ter que permitir uma pergunta aqui. Eu quero lançar essa pergunta para todos. Para todos. Hoje em dia, a gente tem vários elementos da norma culta do português atual que no passado foram erros. Nosso próprio uso do você foi uma contração da linguagem informal que acabou virando parte da língua portuguesa, né? A própria existência do português foram de corrupções do latim ao longo de séculos. Enfim, suponha que daqui a 50 anos a linguagem neutra venceu. E, de fato, agora, para se referir a um coletivo, não usa mais o masculino, usa o novo, a criação do pronome neutro. Todos eles, não sei o quê. Vai ser algo tão tenebroso, tão horrível? Mas é justo. É só uma variação. Por que tem tanto medo? Sabe qual o medo? Por que tem que ser o poder do Estado para tentar proibir? Vamos discutir. Eu sou contra essa mudança, por exemplo. É uma discussão que se dá na cultura. Qual que é o grande terror que as pessoas têm e que elas precisam garantir que a força da espada vai estar lá para proibir qualquer alteração? Primeiro, é justo que as crianças sejam privadas de aprender o português. Ninguém está sendo privado, Janaína. Culto. Ninguém está sendo privado. Em algumas salas de aula já estão, porque virou um popular da escola. Não é justo. Acho que a proposta é ampliar, ampliar a língua, não minorá-la. Mas outra coisa, agora tem algumas autoridades... aprender também uma linguagem neutra? Será que seria existe proibido? uma linguagem neutra? O projeto vai muito além da norma culta. Ele proíbe qualquer discussão. Existe uma linguagem... Gente, um minuto, um de cada vez, senão quem está em casa não entende nada. Um minutinho, Raquel, Janaína, depois Hélio, aí eu volto para cá. Existe uma linguagem neutra que é conforme com a língua portuguesa. Por exemplo, se eu vou mandar um ofício para os presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, é muito mais educado eu mandar a presidência. Porque pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa trans. E geralmente a gente manda para homem, né? Ao presidente. Tentaram falar presidenta. Ao jornalista. Então, vamos tentar utilizar uma linguagem neutra, ou seja, que contemple todos os grupos, mas que seja conforme com a língua portuguesa. No lugar de utilizar homem e mulher, a pessoa. Entende? Agora, estão querendo nos impor uma linguagem que não representa sequer as pessoas trans. Porque uma mulher trans quer ser tratada por ela. Um homem trans quer ser tratado por ele. Então, é um pequeno grupo dentro da comunidade LGBTQIA+, que se representa pelo E. E ainda tem briga, se é o X, se é o E, se é o U. Bem, mas aí... Então, a gente vai agora mudar toda uma sistemática... Quem está falando em mudar tudo? Acho que Só não quero que proíba a discussão. O palco dessa discussão é o Congresso Nacional. Ninguém está falando em mudar o que as crianças estão aprendendo na escola. O ponto que eu acho que existe de discussão nesse projeto é que ele proíbe qualquer tipo de discussão dentro da escola, mas o Hélio está levantando o dedo para falar. 2 pontinhos rápidos. Em primeiro lugar, não está se discutindo a natureza da língua. A língua é um fenômeno espontâneo. Ela aberto, é viva. Sujeito a ser alterado. Não é essa a discussão. Ela sempre foi e sempre será. A questão é, está se ensinando a língua portuguesa como ela se apresenta hoje, tecnicamente?
Porque amanhã ela pode ser diferente, ela pode se adaptar e sempre vai se adaptar. Mas se você não está ensinando a língua portuguesa como ela é entendida, né, pelos gramáticos, dicionários, especialistas, Academia Brasileira de Letras, escritores, todas as pessoas que são especialistas na língua. Se não está se ensinando isso, você está cometendo uma fraude clara. Agora, eu entendo que essa língua não esteja impedindo que se coloque na sala de aula que todos é errado. Você pode discutir e falar, olha aqui, ó, todos está errado, isso não é língua portuguesa. Eu imagino que isso seja possível, senão, se isso não for possível na sala de aula, realmente essa lei não faz muito sentido. Mas, ou seja, o que se ensina fora, o que se fala fora da escola, fora da sala de aula, fora dos livros, é perfeitamente aberto. Agora, quando você se propõe a ensinar a língua portuguesa, que se ensine a língua portuguesa. Tá bom, tá um grande inquisidor da língua portuguesa aqui, mas eu acho que a gente consegue chegar num mínimo denominador comum aqui. Toda escola precisa e deve ensinar a norma culta atual da língua, que a gente sabe, essa norma culta é a corrupção da língua de anteontem, mas tudo bem. A escola tem o dever de ensinar isso como a norma culta. Mas também não somos favoráveis a proibir que a escola, em adicionalmente a ensinar essa norma culta, traga essa discussão e possivelmente traga esse outro uso da língua. Concordam?